suas Bíblias, no primeiro livro que escreve o profeta Samuel. Abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel. O Senhor tem uma palavra, não será demorada, porque nós daqui a pouco estaremos orando, intercedendo pelos pedidos de oração, pelos pedidos que nós temos apresentado aqui, colocado ali no nosso gasofilácio de oração. E você que está aqui nesta noite, que tem algo da parte que você quer que Deus faça na sua vida, com certeza, hoje, o culto de terça-feira é um culto de ensino. A gente ora e Deus faz também, mas hoje é um culto intencional, é mesmo um culto que nós viemos para orar, para interceder pelas causas impossíveis da igreja. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, nos versos, a partir do verso 20, diz assim, capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, versículo 20, diz assim: Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente. Agora no versículo 21, nós vamos ler, e depois vamos pular para o versículo 25. O versículo 21 diz assim: Ele pensou, vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: Você será meu genro. Versículo 25. E ele ordenou que dissesse o seguinte a Davi: Tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Versículo 27. Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento. Versículo 28, Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Versículo 30 para encerrar. Todas as vezes que o exército dos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul e assim ficou muito conhecido. Aleluias! Eu fiz questão de ler numa versão atualizada, na sua versão deve estar diferente, mas é só para a gente ter versões diferentes, para a gente entender, às vezes a gente entende com mais facilidades. E nesta noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque quem não conhece Davi, quem não conhece as histórias do rei Davi, quem não sabe, até mesmo os não cristãos, essa semana mesmo eu vi uma pessoa que nem é do meio cristão e ele disse: eu sou o Davi. Ou seja, Davi, ele está na boca do mundo. Aonde você for, ele está na boca do mundo. E tem um fato muito curioso que os livros de Samuel nos narra sobre Davi. A gente aprende aqui com as nossas aulas de teologia, com o nosso pastor presidente, os livros históricos da Bíblia, e o livro de Samuel é um deles, um dos livros históricos, e vai nos trazer histórias, principalmente do rei Davi. E histórias, toda pessoa que tem história é porque ela fez algo na sua vida. Por exemplo, se a gente voltar para a história geopolítica do mundo, a gente vai ver muitas pessoas que fizeram história, umas boas, outras ruins. Então a história, ela fica para sempre. E cada um de nós foi designado para escrever uma história, para deixar uma história. E o que eu aprendo com Davi, lendo esses textos, lendo esses versículos, não li somente aqui, li também anteriormente, você vai ver outras histórias, que todo mundo que deixa história, ele não deixa a história simplesmente de maneira fácil. Todo mundo que deixa uma história de exemplo, uma história exemplar, ele deixou legado, ele deixou história porque ele construiu algo, ou ele conseguiu algo que outras pessoas não conseguiram. E se nós voltarmos aí, formos para a história, nós vamos ver quem foi
tantas outras pessoas, Albert Einstein, e nós vamos entrar aí no meio, não é isso que eu vou trazer. Mas é só para você entender que quem deixa história, alguma coisa construiu. E Davi, ele vai nos dar um exemplo aqui nesta noite de o que é deixar história, mas deixar uma história confiando em Deus, direcionado por Deus. Porque quando a gente tem uma promessa, quando a gente tem um direcionamento de Deus, quando a gente recebe uma promessa de Deus, não quer dizer que os caminhos que você vai trilhar vai ser fácil. Não quer dizer que aonde você for vai ser só mil maravilhas. E Davi vai nos ensinar isso. Quando a gente lê no versículo 20, diz assim, porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e quando Saul soube disso, ficou contente. Saul, ele já tinha um plano planejado, ele já planejou um plano para matar Davi, ele já tinha um plano para matar Davi. Porque se você voltar alguns versículos anteriores e uns capítulos anteriores, você vai ver que Deus retira o Espírito Santo de Saul e coloca um espírito maligno sobre Saul. E a partir daí, Davi mesmo, ele já é separado, ele já foi separado, ele já foi escolhido. Davi já tem aí todos os traços, todos os direcionamentos que ele vai chegar ao trono. Mas só que para ele chegar ao trono, ninguém disse que seria fácil. São histórias que a gente já está aqui, não é cansado de saber, mas sempre a gente ouve. Mas o que o Senhor Deus trouxe no meu coração nesta noite, para a gente entrar na palavra, é que existe um plano de morte que Saul preparou para Davi. Existe um plano que aos olhos de Davi parece bem, porque Saul fica sabendo que Mical está apaixonada por Davi. E quem era Saul? O rei. E qual deveria ser o papel de Saul? Pegar os jovens e dar a eles todas as condições para que eles crescessem sendo exemplares. Qual era a função do rei naquele tempo? Era governar. Era dar todas as condições para os reis, para os jovens, como Davi, para as jovens, dá todo o exemplo para ela. Só que Saul não, Saul agora está possuído por um espírito maligno. E Saul agora ele vai planejar todo o plano de morte contra a vida de Davi. Só que está ali, ninguém mata um escolhido de Deus. Aleluias. Esse foi o título que o Senhor me deu enquanto eu orava a Ele. Ninguém mata um escolhido de Deus. E tem escolhido de Deus que ainda nem está na presença de Deus, ou talvez está e não está 100%, mas Deus mesmo assim não vai permitir que ninguém o mate, porque a promessa quem fez foi Deus. Porque Deus não é rei humano, Deus é um rei eterno, Deus é um rei soberano. O que Deus fala, o que Deus promete, Ele não pode voltar atrás. E Deus prometeu que Davi se sentaria no trono, mas Deus não prometeu para Davi que seria fácil. E parece que nós estamos num tempo que, aqui no Ministério ADEF não, e eu falo no Ministério ADEF não, porque não mesmo. Ninguém aqui aprende evangelho de facilidades. O evangelho que nós aprendemos aqui nas aulas, nas escolas bíblicas, para todos que nós aprendemos, é um evangelho que nós temos que matar a carne, que nós temos que sentar para aprender, que nós não temos facilidade. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que se envolver com a obra. Não existe aqui evangelho de facilidade. Evangelho que muitos estão prometendo por aí afora, não é esse o evangelho que o próprio Jesus prometeu. Não foi esse o evangelho que João Batista pregou. E agora Davi está sobre a mira do rei, e sobre a sua vida existe um plano de morte. E como na vida de Davi, trazendo para os dias de hoje, existe planos de morte. Já existiu plano de morte sobre a minha vida, por exemplo. Mas eu tenho certeza hoje, enquanto eu orava ao Senhor, e quando o Senhor me trouxe aquilo ali na minha mente, que o Senhor falou ao meu coração, o Senhor me fez refletir e ver os acidentes que já me aconteceu. O Senhor me fez voltar lá em Vitória do Espírito Santo no Brasil e ver um dia, pela manhã, às 9 horas da manhã, uma pessoa colocar uma pistola na minha cabeça e não acontecer nada. Então, ou seja, ninguém mata um escolhido de Deus. Eu sei que você tem 1001 motivos nesta noite para glorificar a Deus, porque talvez já existiu plano de morte, ou talvez exista, mas uma coisa eu tenho certeza: todo plano de morte que existe contra as nossas vidas, Deus já botou um ponto final.
Não vai acontecer. Não vai acontecer porque nós vamos no versículo 30 e nós vamos ver que a fama de Davi correu. Por que a fama de Davi correu? Porque Davi não morreu. Existe um plano de morte. E quando eu estudava esses versículos aqui, quando eu lia a Bíblia, eu também, paralelamente, eu via as notícias. E na terça-feira, enquanto eu estava aqui dando os avisos, eu falava, quem estava aqui na terça-feira viu eu falando, nós vamos orar e Deus vai aplacar essa matança de criança que está existindo à volta do mundo. Enquanto eu estava aqui falando, 2 jovens do Paraná, no Brasil, eram mortos por um maluco que sacou numa arma e entrou numa escola e matou. Enquanto eu falava aqui aquilo, para você ver que o adversário, ele tem o seu plano elaborado, aleluia, mas não vai prosperar. Eu estou falando de Saul aqui, mas eu quero que você já comece a entender quem é Saul nos dias de hoje. Enquanto eu falava aqui, na terça-feira eu dava os avisos aqui, que nós vamos orar, nós vamos se levantar, a igreja vai se levantar para clamar pelas crianças, porque quem mais está sofrendo com esse plano de morte que existe, preparado pelo inferno, é as crianças, que estão sendo ceifadas. Há outros dias atrás, na França, crianças esfaqueadas. E a igreja do Senhor não vai se calar diante disso. Eu me coloquei, eu senti a dor dos pais, porque eu tenho filhos. Eu me coloquei, imaginei o meu filho no lugar daquela criança. E eu falei, Senhor, eu como um servo do Senhor, eu conhecedor da tua palavra, eu não aceito. E eu comecei a orar a Deus. Ontem eu peguei a minha pequenina de novo e comecei a marchar dentro do meu quarto e falei, Senhor, todo plano de morte contra minhas crianças, contra as crianças do Ministério ADEF, eu não aceito, Senhor. Dentro do meu quarto. Igreja, o nosso pastor fala, se você quer intimidade, vai orar. Aleluias. E Deus tem me intimado para orar. Deus não tem me convidado, não, Deus tem me intimado para orar. Porque Deus, quando começa a colocar sentimentos no seu coração, é porque Ele quer te revelar algo. E o Senhor tem me incomodado para orar pelas crianças. Porque existe sim um plano de morte contra a vida das crianças. E eu fui pesquisar e eu vi. Existe um pacto grande no mundo, ao redor do mundo. Isso aqui não é fala minha não, isso aqui você pode também pesquisar e você vai ver. Existe um pacto grande de sacrifício de crianças que precisa ser cumprido. E tem uma data limite para ser cumprido. E por que nós estamos vendo nos dias de hoje, de uns tempos para cá, muitas crianças sendo morrendo nas escolas? Ou é simplesmente porque deu na cabeça? Pessoas que nem têm surto psicótico nenhum estão entrando em salas de aulas e estão entrando na escola e matando. Você acha que é somente porque tem um simples surto psicótico que foi lá e pegou? Não é. Existe um plano diabólico no mundo que precisa ser cumprido, e quem vai pagar o preço é as crianças. Mas eu não aceito. Assim como Deus reivindicou a vida de Saul e não permitiu que nada acontecesse com Davi, Deus também não vai permitir que nada aconteça nos dias de hoje contra a vida das crianças. Porque nós temos a palavra do Senhor. Davi, ele estava debaixo de um plano maligno de Saul. E Saul criou todo um cenário para que Davi caísse como uma armadilha. Vou te dar minha filha, ele vai aceitar ela, eu vou usar ela, no versículo 21, vou usar ela como um laço. E como pagamento, porque antigamente quando você ia se casar, o noivo tinha que pagar o dote. Só que olha a estratégia de Saul. E aí eu quero que você pare e pense as estratégias que o adversário está usando hoje. Olha a estratégia de Saul. Não precisa me pagar dote, Davi. Não precisa me pagar dote. Como Saul já sabia que Davi era um guerreiro, Davi manejava bem a sua espada. Como Davi já tinha no seu histórico recente, já tinha vencido outras batalhas, Saul, não precisa me pagar dote. Eu só quero que você vá aos filisteus e me traga 100 prepúcios. Os prepúcios, para ser tirado do corpo humano, tem que matar primeiro a pessoa. E Saul elabora todo esse plano e dá para Davi. Dá para os seus soldados entregam a Davi. E Davi aceita, porque Davi é inocente. E Davi aceita como não sabe que aquilo é uma simples bandeja que o adversário está armando para ele. Davi aceita pensando que aquilo é
tudo que ele desejava, casar com a filha do rei, e talvez governar o palácio. Só que o palácio que Deus tinha para Davi não é preparado por mãos de homens, porque tem muita gente nos dias de hoje dando tudo para viver em palácios de mão de homem, feita por mão de homens. Mas nós, igreja do Senhor, nós fomos chamados para viver um palácio que é feito, não é por mão de homens, mas já está feito por Ele. E a Bíblia ainda é bem clara em dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E Davi, eu admiro Davi, porque Davi ele erra. Mas ele, quando se coloca diante de Deus, no Salmo 51, no versículo 2 diz que Salmo 51, versículo 2 diz que Davi, ele diante do Senhor, ele pede: Senhor, me perdoa pelos meus pecados e limpa, Senhor, as minhas transgressões. Davi falava mesmo com sinceridade diante de Deus. Ele reconhecia que ele falhava. E Davi agora aceita a proposta e vai. O que eu quero que nós entendamos nessa noite é que nós vamos receber propostas, e não tenha dúvida disso. Nós jovens, nós casados, homens, mulheres, adolescentes, vai receber propostas. Mas hoje Deus nos traz aqui essa palavra para a gente entender uma coisa: cuidado com quem está te fazendo a proposta. Porque propostas, elas são muito bem feitas, e quem os faz está muito bem preparado para enganar. E repara que Saul, ele faz todo ali o cenário, ele prepara tudo. Eu não preciso de dote, porque Davi precisava de preparar ouro, prata, bronze. Davi precisava de arranjar muita coisa para pagar pelo dote do casamento. Só que para Davi ir lá e matar 100 homens era fácil, porque a Bíblia fala nos versículos a seguir que Davi junta os seus homens e vai. Em vez de matar 100, Davi mata 200. Repara para você ver a facilidade que Davi tinha de vencer batalhas, de vencer guerra. Entrar num arraial e matar ali 200, 100 filisteus não era nada para Davi. Tanto é que Davi faz mais do que ele pede. E nesse momento aqui eu aprendo algo. Sempre que nos pedir algo, se nós fizermos mais do que nos pedimos, nós vamos nos destacar. Sempre que pedirmos nós algo, não interessa quem te peça. A Bíblia é bem clara em dizer que quem pediu foi Saul, alguém que estava preparando a sua morte. Davi não se importa com isso. Davi faz mais do que ele pediu. E nós somos muito limitados. Nós recebemos às vezes o convite para fazer algo, e em vez de fazer mais do que devemos, mais do que nos pediu, nós ainda faz pouco, ainda faz reclamando. A gente faz pouco, faz reclamando, e quando não aceita fazer. Aleluias. Mas Davi, ele vai, lhe pede 100, ele traz 200. A Bíblia fala que Davi chega com os 200, com um saco, um embornal, chega diante de Saul e começa a contar os prepúcios. Naquela hora, Saul, ele foi encurralado. Ele encurralou o inimigo naquela hora. Davi encurralou o seu inimigo naquela hora. Porque assim, quando Deus te chamar para orar meia hora, ora 2. Quando Deus te chamar para orar 30 minutos, ora 1, 2, 3 horas. Como pregou aqui o nosso pastor João Cardoso. Sabe por quê que eu estou te falando isso? Que aí o inimigo que estava te perseguindo, na hora que você levantar da oração, quem vai encurralar ele é você. Na hora que você levantar da oração, as estratégias que ele estava te usando, Deus vai virar o cativeiro, Deus vai mudar. Quem vai partir, quem vai governar, quem vai dominar agora é você. Mas não tem como receber estratégia se nós não passarmos tempo com Deus. Aleluias. E Davi agora ele chega diante de Deus, diante de Saul, entrega os prepúcios. O versículo diz: Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Micaú amava. O nosso adversário precisa reconhecer que Deus está conosco. O nosso adversário, os inimigos das nossas almas, o colega de trabalho, a pessoa que a gente entra no banco, a pessoa que a gente entra nas finanças, a pessoa que a gente entra na segurança social, o médico que a gente chega no gabinete, precisa saber que Deus está conosco. Irmãos, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de uma pessoa que foi escolhida por Deus. Quem? Saul. Saul foi escolhida por Deus, porque o povo reuniu, levou até Deus, e Deus escolheu. Vocês querem? Não é o que eu quero, mas é o que vocês querem, então seja Saul. Saul reconhece
que Deus é na vida de Davi. E as pessoas do dia a dia precisam reconhecer que Deus é na nossa vida. Não é só vir com roupa bonita, não é só dizer que eu sou do Ministério ADEF, não é só dizer que eu pertenço à ADEF, não é só dizer porque na hora que lá dentro do trabalho precisar de uma oração, será que nós estamos preparados? Porque lá na hora do trabalho, que chegar alguém que estiver passando mal, ou mal até de morte, será que nós estamos preparados para impor as mãos? Porque pode acontecer, como já me aconteceu no meu trabalho. Saul reconhece, Deus é na vida de Davi. E nós precisamos ser reconhecidos assim, que Deus é na nossa vida. Não pelo carro que a gente tem, não pelo relógio que a gente anda, não pela roupa que a gente veste, mas pela unção que a gente carrega, pelas estratégias que Deus vai nos dando. Ninguém mata um escolhido de Deus. Davi vai dentro do arraial dos filisteus. Davi vai lá dentro, aonde que nem é território dele, entra lá dentro. Mas por que Davi entra lá dentro, mata, volta e não acontece nada com Davi? Porque Davi era um escolhido. E Davi tinha intimidade com Deus. Sabe o que acontece? Deus deu estratégia para Davi entrar dentro do cativeiro do inimigo e sair de lá vitorioso. Deus deu estratégia para Davi entrar lá dentro e sair vitorioso. Ou você acha que eu estou aqui pregando, eu já tenho pouco tempo, que Davi, ele simplesmente só foi lá. Ele pegou os seus homens, chamou os seus homens, colocou a sua espada de lado e simplesmente só foi lá no arraial e entrou lá e foi. Ou acha que não teve estratégia nenhuma, ou acha que não teve o momento certo de atacar, ou acha que não teve o momento certo de desembanhar a espada. Só para você ter ideia, a Bíblia fala que Deus confundiu eles e Davi matava. Deus vai fazer assim, meus irmãos. Esse inimigo que se levantou contra a vida das crianças, Deus vai confundir. E em vez de matar a criança, vai matar quem os mandou matar. Em vez de essas coisas que estão no oculto, essas coisas que a gente não sabe muitas vezes, que poucas pessoas sabem que estão acontecendo no oculto, cultos que estão acontecendo no oculto, há demônios, Deus vai confundir eles e eles vão se matarem. Olha, os mais velhos aqui, nós temos aqui pessoas que eu acho que passam dos 60 anos. Pode me responder essa pergunta muito bem. Alguma vez na história do Brasil, eu vou falar do Brasil, já aconteceu tanta matança de criança como acontece agora? Nunca aconteceu. Será que é simplesmente a criminalidade? Não é, é um plano que existe. Mas a igreja do Senhor não está com os olhos tapados. A igreja do Senhor não está dormindo e pensando que o inimigo está fazendo tudo e nós não estamos vendo nada. Deus vai levantar os remanescentes deste tempo e também vai dar estratégia para que nós também venhamos bater de frente com eles. Uma coisa é certa, Deus poderia chamar vários, mas Deus não chamou vários, Deus escolheu Davi. Deixa eu te falar uma coisa para que você seja um Davi. Deus não vai escolher todos, Deus vai escolher uns poucos, mas os poucos que Ele escolher, você pode ter certeza que Ele vai dar estratégia. Os poucos que Ele escolher, Ele não vai dar uma espada cega, Ele vai dar uma espada afiada. Deus vai dar uma espada afiada. Deus não vai dar espada cega, porque a espada cega não corta. Ô presbítero Ícaro, como é que eu amolo a minha espada? Oração sexta-feira, oração em casa, jejum, comunhão com Deus, estudo da palavra, EBT, escola bíblica para todos, culto de terça-feira. Aleluias. Deus vai dar a estratégia como deu para Davi. No versículo 29 diz assim: por isso ficou com mais medo ainda de Davi, e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Saul, ele já estava possuído com o espírito maligno. Não tinha mais como ele voltar e pedir Davi perdão ou reconhecer o seu erro. Não tinha mais como. Não tinha mais, porque Deus tirou o Espírito Santo de Saul e colocou um espírito maligno, como todos nós sabemos. E esse espírito maligno, ele entrou de vez em Saul e não deixava ele mais reconhecer nada. Não deixava ele mais entender o erro que ele estava praticando. Eu vou falar de novo e bem pausado. O inimigo, o espírito de engano, o espírito de cegueira, o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul, não deixava ele reconhecer o erro que ele estava cometendo. Não deixava ele entender que ele precisava reconhecer
que o que ele estava fazendo era errado. O espírito maligno não deixava ele ver isso. E por causa disso, Saul, ele não pedia perdão, ele não reconhecia o seu erro. Tanto é que nós sabemos o final dele. E por causa disso, o espírito de orgulho, o espírito de vingança, o espírito de rancor, muitos têm se afastado dos caminhos do Senhor e têm se entrado e têm se dado mal, têm entrado por caminhos difíceis. Porque se tem uma coisa que Deus agrada, e Deus usa o próprio Davi para nos ensinar isso, é a remissão, é nos dobrar, nós nos chegarmos aos pés do Senhor, reconhecer, como Davi diz no Salmo 51, verso 2: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa dos meus pecados. E no verso 30, para nós encerrarmos, todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitória do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso, ou muito conhecido. Saul elabora um plano de morte para Davi, dá todas as diretrizes para os seus soldados falar o que tem que ser feito, porque é assim, o inimigo ele nunca vem. Se você voltar aí no verso 21, verso 22 e vai lendo, você vai ver que Saul, ele, em momento algum, vai ter uma vez que ele vai chegar para Davi e falar. Mas ele mandava os seus soldados ir, porque assim o adversário ele não vem, ele fica lá no inferno, mas ele fica mandando os seus enviados. Ele fica mandando os seus enviados soprar nos ouvidos. Ele fica mandando: olha, faz assim agora, olha, está aqui, experimenta isso. Ele não vem, ele mesmo. Porque enquanto eu prego aqui, por exemplo, enquanto nós estamos aqui, ele está lá, armadilhando, preparando suas emboscadas. Mas ele não vem, porque ele sabe que se ele vir, ele é queimado, ele é torrado, ele é algemado. Porque os anjos do Senhor estão ao nosso favor. Aqui eu concluo dizendo: ninguém mata o escolhido de Deus. No início da ministração, nós vemos que Davi tem um plano de morte sobre a sua vida. No final da ministração, no verso 30, a Bíblia fala nas últimas linhas que a fama de Davi correu, Davi ficou famoso. Deixa eu te falar, tem caminhos que às vezes parecem bem aos olhos dos homens, isso está na Bíblia, mas não é esse o caminho. O caminho que nós temos é um caminho, não vou dizer de sacrifício, mas não é um caminho fácil. É um caminho que contém espinhos. É um caminho que precisa nós abdicarmos do nosso conforto, para nós aprendermos de Deus as estratégias que Ele tem para nos dar, para que nós não venhamos cair nas ciladas. Davi caiu na cilada? Não caiu na cilada. Davi foi, mas Deus era com Davi. Deus deu toda a diretriz para Davi, porque Deus sabia que quem estava escolhendo aquilo não era Davi, aquilo estava sendo um plano elaborado para matar Davi. E ninguém mata um escolhido de Deus. Quando é que acontece a morte? Acontece a morte quando eu sei que eu sou um obreiro da casa do Senhor e eu vou para as práticas erradas. Aí eu estou correndo risco de vida. Quando eu tomo as minhas escolhas erradas, quando eu tomo as minhas decisões erradas, aí eu escolho, aí eu estou correndo risco de vida, porque não foi ordem de Deus, foi a escolha minha. Foi eu que escolhi fazer aquilo. Mas quando o diabo vem preparar algo, ou usa alguém no trabalho, ou usa alguém na rua, para vir contra a minha vida, Deus não vai permitir que nada aconteça. Deus não vai permitir que nada aconteça contra os nossos filhos. Por quê? Porque nós sabemos que os planos que o adversário tem preparado contra a vida das crianças, contra a vida das pessoas, contra a criação de Deus, ele não vai prosperar. Não vai prosperar, porque assim como o Senhor deu estratégia para Davi, e dentro do arraial, Deus também vai nos dar estratégia para nós abençoarmos os nossos filhos, para nós fazermos as orações certas. Entenda uma coisa: a luta que eu e você está travada hoje, pode ser o meio que Deus está usando para nos promover amanhã, para Deus nos elevar amanhã. E eu quero te convidar a ficar de pé. Davi não morreu, Davi ficou famoso, a fama de Davi percorreu. Essa é uma das diversas histórias que a Bíblia narra sobre a vida de Davi. E o que eu quero que você entenda é que eu, você, os nossos filhos, a nossa casa, ela é escolhida de Deus.
O seu filho pode ter 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, mas já é um escolhido de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, que ninguém vai matar um escolhido de Deus. Mas é necessário que nós permanecermos firmes na presença do Senhor e velando pelas promessas e pela essa palavra de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e convido aqui o nosso pastor João Paulo, que estará dando continuidade.